Bom, falar em arquivos, nós vamos ver que agora mais uma série de comandos muito úteis para arquivos, que são cheios de detalhes e que eu vou procurar juntar isso com o assunto de funções, mostrando que como você pode usar funções para colocar todos os detalhes num local muito bem definido, ou seja, encapsular os detalhes. Então, nós vimos já o fscanf-mat, o fprintf-mat, certo? Mas eles não servem, só servem para ler e escrever arquivos que têm aquele formato de um tanto de números no formato tabular. Se for diferente disso, o fscanf-mat e o fprintf-mat não funcionam, certo? Não dá certo. Certo? Então, para tratar com outros formatos de arquivos, onde você tem strings misturados com números, tipicamente, sempre você precisa usar outros comandos, que aliás são comandos que existem em praticamente todas as linguagens. Né? Bom, o UI getFile, esse aí você já conhece, certo? Que é para selecionar um arquivo. Tá bom? Você tem duas operações que são necessárias, que são a abertura e o fechamento de arquivo, que eu vou explicar em seguida. O mgetl, nós já vimos uma forma, nós vamos ver uma outra forma hoje aqui. E o mfprintf é a mesma coisa que o printf, só que você grava em arquivos em vez de imprimir na tela. O meof é uma função interessante, porque é uma função que retorna um booleano. Você passa comparando para ela um arquivo e ela diz se esse arquivo, você já terminou de ler aquele arquivo ou não. Tá? EOF quer dizer end of file. Bom, então primeiro vou entender o que é abertura e fechamento de arquivo. Um arquivo, gente, ele fica num disco, no seu pendrive, em alguma mídia não volátil, ele fica lá completo. Você tem tudo quanto é informação sobre ele, está lá, mas está lá quieto. Para você trabalhar com esse arquivo, você tem que trazer ele para a memória. É só na memória que a gente consegue trabalhar. Então, para isso, o que acontece? Uma parte dessa informação do arquivo vem para a memória principal, que é essa que é usada pelo sistema operacional para escrever, ler, modificar, fazer qualquer coisa no seu arquivo. E muitas vezes, então isso significa, isso é abrir o arquivo. Abrir o arquivo significa, traga para a memória principal, você está informando para o sistema operacional, traga para a memória principal a informação relevante para que a gente possa tratar esse arquivo daqui para frente. Bom, o que resulta disso é que algumas das informações que são trabalhadas na memória principal não são imediatamente refletidas no disco, no armazenamento estável. Então você precisa de fechar o arquivo. Fechar quer dizer o seguinte, salve a última coisa que você acabou de fazer. Certo? Então a partir do momento que você fecha o arquivo, você tem certeza que todas as ações que seu programa executou sobre esse arquivo estarão refletidas já na cópia não volátil, no disco. Tá? Então, esse que é abrir e fechar um arquivo. Bom, para abrir, nós temos esse comando aqui, mopen. Tá bom? Mopen é o seguinte, você faz assim, da, uma variável qualquer, tá bom? Igual a mopen de nome completo do arquivo, que normalmente você já obteve pelo UI getFile, e um outro parâmetro aqui, que é um string de uma letra, que pode ser R ou W, e que indica o que você pretende fazer com aquele arquivo. R, se é para ler, W, se é para escrever, certo? Read, write. E, bom, é isso que é o mopen. Então, ele produz uma coisa, que você não precisa saber o que é, mas vamos chamar isso de descritor de arquivo, tá bom? Isso aqui é um descritor de arquivo, que é o que você vai usar depois para tratar efetivamente desse arquivo. Para fechar o arquivo, você dá um mclose do DA, onde DA efetivamente é o descritor que você obteve com o mopen. O mfprintf, então ele é igualzinho ao printf, tá bom? Você tem aqui uma frase, que é aquilo que você quer escrever, no meio dessa frase você tem lá %7.2f, %g, %d, aqueles códigos formatos que vocês já viram no printf, só que agora você vai, ao invés de aparecer na tela aquilo que você for, depois tem uma lista de variáveis ou de expressões, tá bom? Aquilo que você manda imprimir nisso daqui não é impresso, mas é gravado num arquivo. E qual arquivo? Aquele cujo descritor é DA. Certo? Que você obteve antes com o mopen. O mgetl, nós já vimos aquela versão do mgetl que lê de uma vez todas as linhas de um arquivo, mas muitas vezes você tem um arquivo com
2.480 linhas. Você não quer ler tudo de uma vez, você quer ler uma linha e processar, outra linha e processar. Você quer processar ele linha por linha. Tá bom? Então o MGET-L ele tem uma outra versão dele, que é essa daqui. Você passa um outro parâmetro, segundo parâmetro, que é o número de linhas que você deseja ler. Tá bom? Tipicamente a gente lê uma linha de cada vez. Tá bom? Então, MGET-L, DA, um descritor de arquivo que você obteve com MOpen, certo? E aqui o número de linhas que você quer ler. Tá bom? Então ele lê uma linha, o próximo MGET-L vai ler a linha seguinte, depois a outra, depois a outra. A cada execução desse MGET-L com o segundo parâmetro igual a 1, ele lê uma linha. Tem um cursor, tá bom? Então, esse cursor começa no começo do arquivo. Se você der um MGET-L daquele arquivo com 3, ele vai ler as 3 primeiras, vai virar um vetor coluna de 3 elementos, com cada uma correspondendo a uma linha do arquivo. E o cursor fica parado ali em frente da 4ª posição. Tá bom? Se você der agora um MGET-L com 2, você vai ler a 4ª e a 5ª linha. Depois, a 5ª, por aí vai. Então você lê uma linha, e a ideia é depois tratar essa linha com algumas funções de strings, algumas dessas vocês já viram aí nos exercícios, tá bom? E que são assim, tá bom? Parte. Você quer pegar um pedaço no código. Aqui é o seguinte, deixa eu executar aqui, tá bom? Eu estou indo da posição 5 até a posição 9, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, começa aqui, tá bom? Estou pegando um pedaço do string, então depois vem 5, 6, 7, 8, ponto branco, 9, tá bom? Então, ramd. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. É um pedaço. Qual é um pedaço daquele string que você quer fazer alguma coisa com ele? Você tem a função tokens. Ela pica o string conforme um separador. Se você não fala qual separador que é, você presume que é branco. Então, ouviram do Ipiranga, ele vai separar no string ouviram, no string do e no string Ipiranga. Bom, vamos ver aqui uma coisa. F igual a UI get file. Eu vou pegar aqui um arquivo qualquer, mas a ideia minha aqui é que, então, F é esse stringão aqui, com tudo isso aqui. Bom, eu posso fazer assim, T igual a tokens de F, eu vou usar a barra invertida como separador, tá bom? Então, repare, eu estou saindo disso daqui, viram aqui, gente? Então, você tinha esse string aqui, quando eu uso esse tokens, eu vou obter um vetor de strings, que onde cada elemento é um pedaço desse string aqui, que você picou segundo esse separador aqui. Eu peguei essa barra aqui como separador. Se eu pegasse outra coisa, sairia outra coisa completamente diferente. Então, vamos ver, deixa eu pôr aqui. Viram aqui? Eu usei o A como separador. Isso aqui não costuma ser útil não, tá bom? Mas então cada A que tem aqui separa. Também, então veio até aqui, aqui tem o separador. Tá bem? Depois vem aqui, tem esse outro A, depois tem o NG e acaba. Você sempre precisa sair picando. Daqui a pouco vocês vão perceber mais a utilidade, mas só para vocês lembrarem. A outra função que a gente usa muito nisso daqui é a função eval. É o seguinte.
se eu fizer aqui, ó, S igual a S igual ao string 1, 2, 3, 4. Então só tem algarismo, mas se eu fizer assim, S igual a S mais 2, isso aqui vai dar um erro, tá bom? Porque isso aqui, apesar de só ter números, isso é um string, tá bom? Está armazenado como uma sequência de caracteres de texto, e não como um número de 64 bits. Então, às vezes eu preciso de uma coisa que chama eval, tá bom? Eu vou fazer assim, ns igual a eval de s. Bom, então agora o ns, eu posso fazer então, ns igual a ns mais 2. Bom, porque aqui ó, eu mandei avaliar a expressão, tá bom? Que está aqui dentro, que é o s. Ok? Então a gente pega as coisas normalmente como string e uma parte que a gente supõe que é número, a gente dá um eval para obter o número. Eu vou supor que é a seguinte situação. Certo? Eu vou usar funções aqui exatamente para colocar num lugar só um monte de detalhes. Eu dei para vocês um tanto de detalhes aqui, gente, é meio chatinho, mas vocês precisam disso, isso é muito útil. Treina com isso daqui para vocês aprenderem, vocês vão perceber logo em seguida a utilidade disso daqui. Então é o seguinte, eu tenho um arquivo que ele contém informações sobre alunos, um deles é o ano de entrada, que eu quero ler como uma variável numérica, porque eu quero saber, digamos, da idade do aluno. A inscrição, que para mim tanto faz, eu não vou fazer contas, pode ser um string, então mesmo se tiver só números, não tem problema para mim, tá certo? Não vou deixar como string, e o nome, que evidentemente é um string. Tá? E eu vou considerar aqui dois formatos possíveis. A minha ideia aqui, então, é permitir que uma pessoa construa um programa cliente que vá ler esse arquivo, mas que ele não se preocupe com os detalhes de como está formatado esse arquivo. Esses detalhes vão estar nessas funções que leem o arquivo. Eu vou dar duas funções aqui, cada uma adequada para um. Então, tenho duas intenções com isso. Uma é usar isso aqui na prática, que vocês vão... olha aqui, gente, vocês vão perceber que isso aqui é um formato que vocês encontram muito por aí. Só de olhar vocês já veem, tá bom? Então, aqui é um formato que a gente chama de colunas fixas. Certo? Você define o conteúdo do seu arquivo dizendo o seguinte, da coluna 1 até a 4 é o ano de entrada, da coluna 5 a 12 é a inscrição, a coluna 13 sempre tem um espaço em branco, das colunas 14 a 50 está o nome. Tá bom? Esse é um formato muito comum, nós vamos ver daqui a pouco um outro formato bastante comum. Bom, como é que eu leio isso daqui, gente? Fsprint... mfscanf não dá, gente. Tá certo? Com fscanf mat não tem jeito, não vai servir para isso. Daqui que tem string misturado, não tem nada a ver. Bom, então o que a gente faz é o seguinte, a gente lê linha por linha e cada linha a gente destrincha usando aquelas funções de trabalho com strings. Então, é assim, ó. Aqui, gente. Eu tenho uma função, vamos primeiro prestar bastante atenção aqui no cabeçalho dela, certo? O cabeçalho é o seguinte, ela recebe um nome de arquivo de entrada, tá bom? E devolve um vetor com os anos, com anos de inscrição, outro com as inscrições, o ano de nascimento, o ano, sei lá, qualquer ano aqui, o ano de inscrição, a inscrição propriamente dita, e os nomes. Então, como que eu faço isso? Eu estou usando um variável k aqui para indicar qual linha que eu estou lendo. Então eu começo com ela igual a 0, certo? Então a primeira coisa que eu faço é abrir o arquivo, que é isso que está acontecendo aqui, tá? Estou abrindo o arquivo para ler. E agora eu vou entrar num loop aqui, gente, um loop que eu quero ler todas as linhas do arquivo e processar cada uma delas. Então como é que eu faço esse tipo de loop? Eu uso a função meof, EOF, lembrando, end of file. Esse M aí é um extra que o Scilab põe, não entendo porquê. Bom, então, enquanto eu não tiver atingido o fim do arquivo, leio uma linha e processo essa linha. Como que eu leio uma linha? O mgetL do descritor de arquivo, que eu obtive aqui com o mopen, tá bom? E o segundo parâmetro igual a 1. Bom, faço k igual a k mais 1. O ano índice k, eu vou fazer ele igual a eval das 4 primeiras posições do string linha, tá bom? String linha eu li aqui com mgetL.
Bom, a inscrição é outro pedaço do string linha, que vai das colunas 5 a 12. E o nome, ele é... Está tudo errado aqui, gente. Espera aí. Strip blank significa o seguinte: você tem um string, ele pode ter uns brancos sobrando, uns espaços em branco sobrando, numa das extremidades. Certo? Ele tira isso daí. No caso aqui, gente, é por causa do seguinte: nós estamos lendo aqui, nós estamos pegando aqui as posições de 14 a 50, tá bom? De cada linha. E como a gente tem nomes pequenos e grandes, esse daqui provavelmente vai ser lido com um tantão de brancos daqui para frente. Tá bom? Então eu estou tirando os brancos para ficar limpinho. Bom, é isso aqui, gente. É assim que a gente lê um arquivo com esse formato, com o formato de colunas. Então, esse aqui então é um jeito. Então agora vamos ver outro aqui, certo? Aqui é o outro formato que a gente chama de CSV. Vocês vão encontrar muito essa palavra por aí. Sim? CSV é a abreviatura de Comma Separated Values. O Excel exporta em CSV. Vocês vão encontrar isso em tudo quanto é lugar. Agora, ou seja, seria valores separados por vírgulas, mas nem sempre é vírgula, gente. Qualquer que seja o separador, a gente chama de CSV do mesmo jeito. Tá bom? O importante é que tenha um separador. No caso aqui, o separador foi ponto e vírgula. Então, vocês reparem. Aqui é o seguinte, tem o ano, um ponto e vírgula. Inscrição, um ponto e vírgula. E um nome. Tá bom? Então, é assim que vem a minha informação. Ele tem a mesma informação desse outro aqui, tá bom? Mas ele está nesse outro formato, que é CSV. Então, vai exigir uma pequena modificação aqui. Tá? Então, olha aqui. Mesma coisa aqui, tá certo? Abro o arquivo, entro num loop até terminar o arquivo, leio uma linha, e agora eu faço o seguinte, eu separo em tokens, tá certo? Da linha com o separador ponto e vírgula. Tá? Aqui você repara que é um vetor, porque eu podia ter mais de um separador. Podia ser, além de ponto e vírgula, outro separador seria tab, e o outro seria uma barra invertida. Qualquer um desses serve como separador. Tá bom? No caso aqui não precisava de ser vetor, não, ou seria um vetor um por um, do jeito que eu usei lá naquele outro exemplo. Então, agora aqui é o seguinte, o ano é o quê? É o eval do primeiro token. Bom, a inscrição é o segundo token e o nome é o terceiro token com os brancos supérfluos retirados. Então, são duas formas da gente ler o arquivo. Eu dei todos esses detalhes aqui. E agora voltando para o assunto principal, que são funções. Ou seja, qualquer um dos dois formatos, certo? O programa cliente, ele vai usar esse comando aqui, ó. Ano, inscrição, nome igual a ler ano, nomes de arquivo. Quem que vai preocupar com os detalhes do formato do arquivo? É quem for programar essa função. Ele sim vai ter que colocar lá todos os detalhes para ler aquilo ali. E às vezes, se mudar o formato do arquivo, você troca o corpo da função. Tá bom? Para ele se adaptar àquele detalhe ali. Mas assim, a estrutura do programa que for utilizar isso aqui não fica comprometida por mudanças no formato do arquivo. A única coisa que você tem que alterar no seu programa é essa função. Tá bom? É isso que a gente chama de encapsular detalhes. Você está num local muito bem definido, aquilo que você deve modificar, aquilo que está com os detalhes, no caso aqui, do formato do arquivo.